Olha que imagem interessante. Essa imagem de Donald Trump vestido de papa, ela é bem interessante. Foi uma imagem gerada pelo o inteligência artificial, mas que criou polêmica. Veja que aonde eu quero chegar com esta imagem é exatamente isso daqui que o Apocalipse capítulo 13 fala. Se você não está entendendo o que eu estou falando, eu convido você a ficar até o final do vídeo, tá bom? Não sai, porque esse vídeo está muito bom e é exatamente aqui, neste momento, neste vídeo, que você vai chegar a uma compreensão, abençoada à luz da Bíblia. Presta bem atenção no que Jefferson Araújo, em seu perfil no Instagram, ele comentou o seguinte: há imagens que falam mais do que 1000 estudos bíblicos. Eu concordo com ele. Aqui, por exemplo, ele colocou assim, ó: "E daqui a pouco eu solto o vídeo com o pastor Vanderlei Dornelles, tá bom?" Olha só o que Jefferson Araújo colocou. A imagem foi criada pela inteligência artificial e publicada no perfil oficial do presidente dos Estados Unidos e da Casa Branca. Foi uma brincadeira de mau gosto para muitos, do Donald Trump. No entanto, há muitos anos, os adventistas do sétimo dia falam sobre Apocalipse 13, onde a besta que sobe da terra, os Estados Unidos, fará uma cópia, imagem da besta que sobe do mar, o papado medieval. O momento que vivemos é muito interessante, nada de especulações e sensacionalismo, mas sigamos observando os movimentos e o desenrolar do cenário profético. Aqui, por exemplo, um outro momento que eu quero compartilhar com você também é exatamente com Vanderlei Dornelles. Presta bem atenção que está bem interessante esse vídeo. Veja aqui, ó, acompanha comigo aí e não sai. Veja que Apocalipse capítulo 13 vem se cumprindo a cada dia. Se você estudar Apocalipse 13, eu aconselho você, por exemplo, a adquirir este livro aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Espera aí. Esse. Uma nova era, segundo as profecias do Apocalipse. É muito bom e aconselho você ter em suas mãos para que você possa estar acompanhando também, estudando a Bíblia, e com certeza este livro vai trazer uma iluminação muito grande também para a tua vida. E junto com ele tem esse outro aqui, ó, que também é o mesmo escritor. Uma nova era segundo as profecias de Daniel. Esse aqui, ó, também você pode adquirir, estudar junto com a palavra de Deus, uma nova era segundo as profecias de Daniel e uma nova era segundo as profecias do Apocalipse. Tenho certeza que você vai ser uma pessoa abençoada. Então vamos lá acompanhar neste momento. Olha que interessante. Não sai, tá bom? Vamos juntos acompanhar aqui o que o pastor Vanderlei Dornelles tem a nos falar. Veja o desfecho da profecia e veja se tudo não está se cumprindo ao pé da letra. Vamos lá? O mar e a terra. É porque uma besta se levanta do mar e a outra se levanta da terra. Fazer um pequeno esclarecimento dessas duas coisas, mar e terra na profecia. Muito bem. Então, o mar, pastor Jael e demais amigos, né? O mar é de onde a besta sai em Apocalipse 13, né? Isto liga Apocalipse 13 mais diretamente ainda com Daniel 7, porque os 4 animais se levantam do mar. Então, já em Daniel 7, né, o mar é uma representação dos povos, das nações. E as bestas emergem destes povos. Porque uma é na Babilônia, no meio dos caldeus, né? Então, aquele norte da Mesopotâmia era uma região dos antigos acadianos, sumerianos, né? Então, ali eram tribos e nações, né, fervilhando por aquela região do crescente fértil, né?
A Pérsia também se levanta por lá pelo norte. Depois a Grécia, né? De outra parte do mundo. Então, ou seja, e depois o Império Romano, no meio de muitos povos também. Então, o mar é, na Bíblia, uma representação de nações, povos, né? Em grande movimento, sabe? Em conflitos, né? A terra já é uma outra acepção. É o que nós vamos ver agora falando da segunda besta. Vamos lá para ela e aí nós já vamos entrar nesse assunto da terra. Pode pôr o slide aí, pastor Mandelli. Então, amigos, vejam, nós falamos que Apocalipse 13, né, tem uma relação com Daniel 7. Apocalipse 13 e 11 tem uma relação com Daniel 8. É muito interessante ver estas correspondências, porque à luz de Daniel 8, nós vamos entender mais facilmente a besta de 2 chifres. Que relação é esta? Ora, Apocalipse 13, 11, né, então diz assim: E vi emergir da terra outra besta, e possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Pois bem, então vamos ficar só nessa parte por enquanto. A besta diz que tem 2 chifres, parece um cordeiro. O personagem principal do Apocalipse é o cordeiro, é Jesus Cristo. Ele é chamado de cordeiro no Apocalipse 31 vezes. Então, quando ele diz que essa besta tem 2 chifres e parece um cordeiro, quer dizer que ela representa um poder que vai ter, assim, uma proximidade com Cristo. Pois bem, há como se fosse uma repetição quase, porque quando vamos a Daniel 8, nós temos lá um carneiro de 2 chifres. Esse número de chifres, né, veja que a besta tem 10, né? Aí essa outra aqui tem 2. Esses números são significativos. Então, o carneiro de Daniel 8 tinha 2 chifres, né? E aí o anjo explica para Daniel e diz que ele representa o Império Medo-Persa. E veja, está em Daniel 8, verso 20. Então, a Pérsia e a Média eram 2 reinos pequenos. Eles não tinham condição de lutar contra a Babilônia. No entanto, eles se juntaram e formaram um império com a junção de 2 poderes, né? 2 entidades, 2 nações. E ele formou então o Império Medo-Persa. E tomou a Babilônia pelo quarto século antes de Cristo, né? O Império Medo-Persa. Então, ou seja, esse carneiro de 2 chifres representa um poder que resulta da junção de 2 entidades. Segundo ponto, gente. A primeira coisa, né, que Ciro fez quando tomou a Babilônia foi liberar os judeus para que eles pudessem voltar para Jerusalém se desejassem. Então, o Império Medo-Persa, né, a princípio, é um aliado do povo judeu, do povo de Deus, que estava cativo em Babilônia. Então, se você ler, por exemplo, Isaías 45, né, vai ver que Ciro libera os judeus. Aí, depois de um certo tempo, quando Ciro tinha tomado a Babilônia, né, isso foi no ano 539, aí no ano 457, o retorno dos judeus não tinha ainda acontecido, estava uma coisa assim pelo meio do caminho, né? Embora fosse a vontade da Pérsia. Aí então veio um decreto de Assuero, imperador persa. E aí deu completa autonomia para os judeus, né, e proteção para que eles voltassem para Jerusalém e reconstruíssem a cidade. Então veja, o que nós estamos vendo aqui? O carneiro de 2 chifres representa um poder que resulta da junção de 2 poderes, e ele, a princípio, é aliado do povo de Deus. Então, a princípio, ele é aliado do povo de Deus e dá liberdade religiosa para os judeus. Porém, amigos, olha só, no livro de Esther, é no contexto do Império Persa, do rei Assuero, né? E no reino de Assuero foi feito um decreto para matar os judeus na Pérsia. Um decreto de morte. E se você ler em Esther 3, verso 8, diz assim, que os judeus tinham leis diferentes das leis de todos os povos da Pérsia, do Império Persa. Né? Aí o Amã, que é o oficial do rei Assuero, fala assim, não convém a gente tolerar os judeus, nós temos de eliminá-los.
Olha só. Por causa da lei deles. E sabe o que é interessante, pastor Jael Mandelli, né, e demais amigos? Olha, qual seria o problema dos judeus guardarem os mandamentos? Né? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né? Ora, todas essas eram leis persas. Qual era o problema da Pérsia com a lei dos judeus? Só podia ser o sábado. Porque os demais mandamentos não impunham qualquer diferença entre os judeus e os persas. Então aí vem uma lei por parte da Pérsia que era aliada dos judeus, por causa da lei dos judeus. E tem uma lei, e é um decreto de morte. Pois bem, agora podemos voltar para o Apocalipse, né, tendo isso aí em mente. Quando chegamos no Apocalipse, né, o lugar de onde a besta emerge é a terra, a besta de 2 chifres. Agora acompanhe comigo o raciocínio. A besta emerge da terra. Veja Apocalipse 12, verso 16. Porque lá fala da terra. Ó. Apocalipse 12, 15 e 16. Fala assim: Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Aqui é uma linguagem de perseguição. A fim de que a mulher fosse arrebatada pelo rio. Agora veja. A terra, porém, socorreu a mulher. Então a terra socorreu a mulher. Que mulher é esta? Esta mulher representa a comunidade do povo de Deus. Ela está vestida do sol, a lua embaixo dos pés, a coroa de estrelas na cabeça, né? E diz que a descendência dela, Apocalipse 12, 17, guarda os mandamentos de Deus. Então, este evento, né, da serpente perseguir a mulher e a mulher ser abrigada na terra é após os 1260 anos. Porque, veja, o Apocalipse 12, versículo 13, né, diz assim: Quando o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. O verso 14 fala: E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia para que voasse ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentada durante 1260 dias. Ou seja, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 1260 anos. Aí, depois desse período, então a serpente persegue a mulher de novo. Agora é no período do protestantismo, né? E a terra socorre a mulher. Bom, então o que é a terra aqui que socorre a mulher? Gente, não é outra situação. É a América que oferece guarida para os protestantes após a Idade Média. Então, para onde foram os protestantes que queriam obedecer à lei de Deus, né? A palavra de Deus, e eram perseguidos pelos católicos, né? Pelo Papa na Europa? Eles foram para a América do Norte e fundaram as colônias americanas que deram origem aos Estados Unidos. E lá, então, fundaram uma nação com liberdade religiosa, para que as pessoas pudessem ter a religião que elas desejassem. Então, a América é essa região do mundo, né, aqui chamada de terra, porque é para onde os europeus vão em busca de liberdade, que não tinham por causa da influência do papado sobre as nações europeias. Principalmente aí os protestantes ingleses, né, que fundam as primeiras colônias americanas. Mas também foram para lá holandeses, franceses, foram para lá muitos judeus que eram perseguidos pelos católicos na Europa por causa do sábado, por causa da Torá, né? Então eles também se refugiaram na América, a terra que socorreu a mulher como uma designação das pessoas, das igrejas, né, que queriam obedecer à palavra de Deus. Pois bem, aí quando João fala assim, então vi surgir da terra outra besta. Olha, é do mesmo lugar onde a mulher foi abrigada. Vocês estão percebendo aí a relação com Daniel 8? Porque a terra, em Apocalipse, é aliada da mulher, mas depois ela se torna o local do nascimento da segunda besta. É interessante, pastor Jael, pastor Mandelli, amigos. Então, a Elisa, né, você perguntou dos Estados Unidos, né? A primeira referência que nós temos aos Estados Unidos na profecia bíblica, né, é que os Estados Unidos representam um aliado poderoso da liberdade religiosa, para se pregar a palavra de Deus, para se ter a religião que desejar e para guardar a lei de Deus como quiser. Porém,
A terra que abriga a mulher é a terra que vai produzir a segunda besta. Então, Apocalipse 12, 16, Apocalipse 13, verso 11. E aí conectamos a terra com os Estados Unidos. Muito bem, agora o outro ponto, né? Então, Ciro da Pérsia foi aliado dos judeus, depois a Pérsia foi perseguidora. A terra é aliada do povo de Deus, depois é perseguidora. Segundo ponto é que são dois poderes, é a Média e a Pérsia. E no Apocalipse, quantos poderes são? Se a besta tem 2 chifres, são 2 poderes. Então agora nós vamos ver esses 2 poderes. Avança aí, pastor Mandelli. Agora tem um quadro aqui muito importante. Pode colocar ele maiorzinho? E aí você está acompanhando a gente no computador, está com sua Bíblia aberta, né? E você pode ler aqui. Eu destaquei em azul e vermelho. Pode aumentar a tela do texto bíblico, pastor Mandelli? Para as pessoas conseguirem ler bem o texto. Então veja, são 2 chifres. A besta tem 2 chifres. São 2 poderes, porque os chifres são poderes, né? Na profecia. Então o primeiro poder, o primeiro chifre, né, é o que está destacado em azul. Ele exerce a autoridade da primeira besta, ele faz a terra adorar a primeira besta, ele opera grandes sinais e seduz as pessoas. Ora, esse poder aí é de que natureza? Pastor Mandelli, deixa um quadrinho com a minha tela e um quadro maior com o texto bíblico. Isso, assim está perfeito. Aí eu pergunto para vocês, né? Esse poder aí que exerce a autoridade da primeira besta, faz a terra adorar a besta, opera grandes sinais e seduz as pessoas, é um poder de que natureza? É um poder político? Não, não é. É um poder de que natureza? É religioso. Olha, porque tem tudo a ver com religião, adoração, culto e a operação de sinais no Novo Testamento é a característica principal, sabe de quem? Do falso profeta. Do falso profeta. A gente pode ver isso em Mateus 7, Mateus 24. Então Jesus fala dos falsos profetas, né? Diz que eles operam grandes sinais. Então, o primeiro poder representado no chifre, num dos chifres da besta, é o poder religioso. Ora, amigos, nos Estados Unidos, né, é onde o protestantismo se tornou o poder mais forte, ou melhor, onde teve o maior desenvolvimento no mundo, né, pelos motivos que nós já colocamos. Inclusive, deixa eu lembrar uma coisa aqui, né? A Revolução Francesa pôs fim ao poder do papado na Europa, né? Mas a Revolução Americana foi anterior à Revolução Francesa. Então, a América dá origem ao regime, né, político que vai dar liberdade religiosa. E como é que é a América do ponto de vista religioso? É a nação mais protestante do mundo. É a nação onde surgiu o evangelicalismo e o pentecostalismo, que são 2 vertentes, né, do protestantismo. E com o evangelicalismo e o pentecostalismo, começou, né, no cristianismo o movimento de operação de sinais. Falar em línguas, curas, benzer as coisas, né? Tudo isso que a gente vê os pentecostais e os neopentecostais fazerem. Assim, não é só 2, né? Do protestantismo, então, surge o evangelicalismo, o pentecostalismo e o neopentecostalismo. 3 vertentes. Então, a América é esse berço, sabe, de muita religiosidade protestante, evangélica, pentecostal, né, e neopentecostal. E de lá vem o pentecostalismo com esse lance da operação de sinais. Muito bem, então aí nós temos o primeiro poder da besta, ó, o primeiro chifre, né? Aí, então no verso 15 diz assim, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Agora vamos ver o segundo poder em ação. Para que a imagem falasse e fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Agora eu pergunto para você, né, de que natureza é esse poder que fala, faz morrer, impõe uma marca e é capaz de controlar a economia e o comércio? Que poder é este? Não é religioso mais. É um poder político, é um poder civil, é um poder constituído.
que pode fazer leis, pode prender, pode julgar, pode condenar, pode matar. Então, aí nós temos os dois chifres claramente dados, ó, e eles são característicos da América. Porque o falso profeta, né, como uma representação de toda a religiosidade cristã que não guarda a lei de Deus e que vem com esse movimento, né, essa propaganda de sinais, está claramente identificada em Apocalipse 13. Então, amigos, é possível que a gente tenha aqui alguns amigos nossos, né, simpatizantes, que estão estudando conosco, e sejam protestantes, sejam evangélicos, sejam pentecostais. Você tem de realmente encarar o texto bíblico e trabalhar com ele. Porque a Bíblia está dizendo que na América, que é a terra onde a igreja protestante encontra guarida, lá surge o poder operador de sinais. É o pentecostalismo. Que não guarda a lei de Deus e mesmo assim diz que tem o batismo do Espírito Santo. Fala em línguas, mas ninguém entende essas línguas, né? E fala muito de sinais e prodígios. Então, veja, esta religião cheia de sinais e prodígios, né, vai se aproximar do Estado. Normalmente é um assunto delicado aqui, ó, porque diz assim, foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Quem é que comunica fôlego? É a besta enquanto falso profeta. Então, a imagem da besta está sem vida. E o falso profeta vai comunicar fôlego à imagem da besta. Aqui a gente tem de pensar e elaborar um pouquinho para entender, né? Aí vamos começar pensando o seguinte. A besta representa aqueles poderes políticos, né, que nós vimos lá atrás, do Egito até o papado. O papado caiu com a Revolução Francesa, é ferida de morte. Então, em Apocalipse 13, a besta morre. A besta morre, está morta. Aí, quando diz que ela vai voltar, a gente tem que prestar muita atenção no texto. Porque fica pensando, né, que o papado vai voltar a ter os poderes políticos dele. Mas não é isso que o texto está dizendo. Porque quando vai levantar de novo o poder perseguidor, não é a besta que se levanta, é a imagem da besta. Percebe? Então, o poder em ação na crise final, né, nos últimos dias, não é da besta, é da imagem da besta. Volta o texto aí, pastor Mandela. Veja o que a imagem da besta faz. Ó. Ela fala, faz morrer e põe a marca. Então, quem impõe a marca da besta não é nem a besta, é a imagem da besta. Na verdade, a primeira besta nada faz aqui, segundo Apocalipse 13, 11 a 18, no contexto do tempo do fim. Quem está em atuação é o poder religioso das igrejas, que operam sinais, né? Aqui tem carismatismo, tem pentecostalismo, minha gente. E o outro poder em ação é o poder da imagem da besta. Agora perceba esse lance, ó. Ele diz que a besta é ferida de morte e volta a viver. Mas no verso 15, ele diz que o fôlego é comunicado. Ou seja, tem uma coisa morta, né? E tem de se levantar. E essa coisa morta vai receber o fôlego de vida para se levantar. Mas quando ela se levanta, não é a besta que morreu que se levanta. É a imagem da besta. Esse é o ponto mais... É o ponto crucial no entendimento de Apocalipse 13, né, referente aos últimos dias. Porque as pessoas ficam olhando para a Europa esperando o papado, né, reassumir os poderes dele. Não é isso que o Apocalipse está dizendo. O Apocalipse está dizendo que é para você tirar os olhos da Europa e voltar para a Terra, para a América. Porque a imagem da besta surge na América. Não é na Europa, é na América. É na América onde está o pentecostalismo, o carismatismo, né? O evangelicalismo, todas essas religiões operadoras de sinais. Então, essas religiões vão chamar o Estado americano, né, para entrar em ação do lado delas, a favor delas. Então, é isso que está dizendo Apocalipse 13, 15. Ó. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. O interessante do fôlego aqui é que o fôlego aqui é pneuma, né? É espírito. Tem tudo a ver com a questão do espírito, né, do espiritualismo, sabe? E do batismo do espírito. Porque essas religiões se fortalecem com essa campanha de sinais e elas começam a atrair os olhares dos governos. Bom, mas então vamos revisar.
a terra é aliada do povo de Deus, depois ela se torna perseguidora. Como é que ela vai se tornar perseguidora? Tem esse processo, ó, é o poder religioso que atua, e ele está atuando para levantar culto para a primeira besta. Olha, que culto é este? Eu vou dizer para você claramente, né? No Apocalipse, o culto a Deus, ao Deus Criador, segundo Apocalipse 14:6, né? É adorar o Deus Criador, que fez os céus, o mar e a terra. Esta é a frase do quarto mandamento, do mandamento do sábado. Então, adorar o Deus Criador é guardar o sábado. E adorar a besta é o quê? O falso profeta promove a adoração da primeira besta. Ora, a primeira besta é um papado medieval que tem a lei que diz assim: guardar domingos e festas. Guardar domingos e festas. Então, quando os protestantes, evangélicos, pentecostais ensinam as pessoas a guardar o domingo, o que eles estão fazendo? Estão ensinando as pessoas a guardar a lei do papado, a lei da besta. E, nesse sentido, estão promovendo o culto da besta. Mas o culto de Deus é diferente desse. Muito bem, então nós temos os dois poderes aí. Ó. Em azul eu destaquei o poder do falso profeta, é o primeiro chifre da besta. Em vermelho destaquei a imagem da besta, que é o segundo chifre dela. Então a crise final ocorre, né, pela imposição da marca da besta a partir da atuação da imagem da besta na região da Terra, que é onde os protestantes acharam guarida depois da Idade Média, a América. E aí você vai dizer, pastor, então o que é a marca da besta? Bom, um grupo tem a marca e o outro grupo tem o selo de Deus, né? Porque você continua lendo Apocalipse 13, né? Aí você chega no verso 18 e não para. Aí você continua e entra no 14, né? Aí o 14 fala, olhei e eis o cordeiro em pé no monte Sião, com ele 144.000, tendo na fronte escrito o nome de seu pai. Olha, a besta impõe a marca, o nome e o número. E essas três coisas são a mesma coisa. Os 144.000 têm o selo de Deus e tem o nome de Deus sobre a fronte. Os que são da besta têm a marca da besta, o nome da besta e o número da besta. Ora, se os 144.000 têm o selo de Deus, né, que está conectado com o sábado, porque é o sábado que diz de quem nós somos, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que neles há. Então, a guarda do sábado implica na nossa aceitação, né, de que Deus é nosso Criador. E se Ele é nosso Criador, nós pertencemos a Ele. Então, o selo de Deus determina a quem você pertence. Agora, quem não entra no sábado, entra no domingo. E aí diz que quem é dono dele, a quem pertence essa pessoa. Se ela não pertence a Deus, vai pertencer à besta. Porque guarda a lei da besta. E está promovendo o culto da besta. Então você tem de guardar a lei de Deus e promover o culto de Deus na sua casa, na sua igreja, né? Na sua comunidade. Então, amigos, aqui Apocalipse 13 nos coloca diante de um período, né, no tempo do fim. E esse tempo está diante de nós, está à nossa frente, não sabemos quanto tempo falta ainda, né? Mas é um tempo em que o poder dos Estados Unidos, que é o poder político maior, é o poder econômico maior da Terra, com seus aliados, né? Então vão entrar na arena religiosa para colocar por força de lei os princípios religiosos. De que religião? Da religião do falso profeta. E aí, então, são dois grupos. Uns vão dizer, não, eu quero ficar com a marca da besta mesmo, eu vou guardar o domingo, eu vou seguir a besta, porque eu quero comprar e vender, eu quero ter as minhas coisas, eu quero ter celular, eu quero ter uma casa confortável, né? Mas tem um grupo que vai dizer, não, eu não vou cultuar a besta porque eu pertenço a Deus, eu sou propriedade de Cristo, eu vou guardar a lei de Cristo. Então são dois poderes, duas leis, dois grupos. Os dois poderes são o poder de Deus, que tem a lei de Deus, e o poder da besta, que tem a lei da besta. E aí tem as pessoas que vão optar por obedecer a lei do Estado, em vez de obedecer a lei de Deus. Quando a lei do Estado está de acordo com a lei de Deus, é nosso dever obedecer ao Estado. Mas, se o Estado contraria a lei de Deus, é dever do cristão seguir a lei de Deus. Muito bem, eu vou terminar, pastor Mandelli. Tem umas imagens, deixa eu mostrar essas imagens aí,
fechando o nosso estudo. Pode avançar um pouquinho? Bom, aqui tem um texto, olha, aqui está um resumo do que eu disse, né? Os dois poderes, mas nós já explicamos aí. Pode avançar. Eu quero mostrar umas imagens, estão lá na frente. Aqui Ellen White fala, né, sobre a imagem da besta. Mas pode avançar, eu quero mostrar essas imagens aqui. Acho que dá mais na frente um pouquinho. Mais à frente ainda, acho que no terceiro slide depois desse. Mais um. Mais uma ainda. Isso, agora. Então, amigos, vamos fazer aqui uma retomada de alguns pontos, né? Eu disse que a besta representa 7 impérios. E veja, é uma besta só, mas tem 7 cabeças. Os impérios, o interessante acerca deles é que eles compartilham símbolos, cultura, né? Simbologia e religião. Por isso, é interessante que eles sejam representados através de um símbolo único. Porque, no fim das contas, os impérios são um poder só. Eu vou ilustrar isso para vocês aqui com essas imagens. Ó. Aqui está um obelisco, né, do Egito. Um obelisco no Egito. E é uma figura originalmente egípcia. E aqui está a Praça de São Pedro, na cidade de Roma, na Itália. No meio da Praça de São Pedro, o que tem lá? Tem um obelisco. Esse obelisco é um símbolo que esse obelisco foi levado para Roma do Egito. Agora veja a imagem seguinte. Aí nós temos o National Mall, que é aquela grande praça, né, lá na cidade de Washington. De um lado está o Capitólio, do outro lado está o Memorial Lincoln, tem a Casa Branca por ali. No meio lá, né, está o Memorial Washington, que é um obelisco. Ora, mas por que a cidade de Roma, a Praça de São Pedro, né, em frente à Catedral de São Pedro, tem um obelisco. Na cidade de Washington tem um obelisco, né, que é um obelisco egípcio. Porque o papado era um poder imperial. E ele usava símbolos imperiais, como o Egito usava. Os Estados Unidos são um poder imperial, que usa os mesmos símbolos imperiais. E este obelisco, minha gente, é uma representação da Torre de Babel. É uma representação da Torre de Babel. Ele pretende significar que ali é o lugar onde o céu e a terra estão em contato. Outro símbolo. Pode dar um clique aí, pastor Mandelli. Outro símbolo. Os romanos tinham a águia romana. Então, os escudos dos soldados, né, uns estandartes deles, eles tinham a águia romana. Era um símbolo de Roma, a águia romana. Os Estados Unidos têm o grande selo, né, isso aqui está na cédula de $1. É a pirâmide egípcia. Ó. A pirâmide egípcia. Para lembrar aqui que tem um obelisco egípcio também. E aí tem a águia romana aqui do lado. Ó. Por que a águia romana? Porque os Estados Unidos se consideram a nova Roma. É interessante que o Império Romano se desdobra em 3 poderes. Né? Tem Roma pagã, Roma imperial, Roma papal e a nova Roma, que é os Estados Unidos. É interessante, por isso que a gente diz que os Estados Unidos são a imagem da besta, porque é um desdobramento da própria besta. Outra coisa que liga os impérios, os símbolos, né? Agora a terceira coisa. Pode ir para o slide seguinte. Os impérios todos os impérios, minha gente, foram adoradores do sol. Olha, aqui está uma arte egípcia e os egípcios adorando o sol. Olha o símbolo solar aqui, ó. Símbolo de divindade. Aqui é uma arte assíria. Olha a figura assíria aqui. E aqui está um símbolo solar. E as pessoas estão trazendo oferendas para o Deus Sol. E aqui está a deusa romana, com aspectos solares na cabeça dela. Bom, por que essa simpatia com o Sol? Porque os impérios foram todos adoradores do Sol, tiveram o Sol como divindade. E foi por isso que Constantino, né, no IV século, fez um decreto, um edito, né, para as pessoas do Império Romano todas guardarem o domingo, que era o dia do Sol. E aí, então Constantino faz a ponte do Sol para o domingo.
E aí o domingo é o dia do sol, em inglês, em alemão, em várias línguas, né? Sunday, né? É sol, dia, dia do sol. Então, Constantino, ao fazer o edito dele, ele fez a transição, né, do culto ao sol para a guarda do domingo. E aí é como se tivesse batizado o sol no cristianismo. E aí vem depois a lei dos católicos, né, guardar domingos e festas, que está no catecismo. Eu fui um bom católico, né, eu fiz primeira comunhão, eu aprendi a lei, e lá estava guardar domingos e festas. Desde menino eu aprendi. Quando li a Bíblia, vi que estava errado. Outro ponto, minha gente. Os impérios também foram todos crentes na imortalidade da alma. Olha, aqui é a capa de 2 livros. Está em inglês a Antiga Doutrina Egípcia da Imortalidade da Alma. A Antiga Doutrina Egípcia da Imortalidade da Alma. E aqui está outro livro, né, também em inglês, que diz A Chave da Imortalidade. E o subtítulo diz assim: A História Secreta da Religião Sem Nome. Que religião é essa sem nome? É a religião da imortalidade da alma. Então, os egípcios eram adeptos disso. Os assírios foram, os babilônios, os persas, os gregos, os romanos, o catolicismo medieval e o protestantismo americano igualmente. Então, amigos, aqui tem, eu mostrei as imagens, mas para fazer essa conexão das culturas dos impérios. Os impérios compartilham símbolos, os impérios compartilham o culto ao sol ou a guarda do domingo, que é a mesma coisa. Eu tenho que dizer que é a mesma coisa. Porque quando Constantino faz a lei dele, ele transforma a adoração do sol para a guarda do domingo. E os impérios também foram adeptos da imortalidade da alma. Essas duas coisas aqui dessa tela, né, elas contradizem diretamente o Gênesis. Porque em Gênesis 2:1 está falando do sábado, 2:1 a 3, né? O sábado é o memorial da criação. E os impérios estão dizendo que é o sol e o domingo. Segundo, Gênesis 2, né, Deus fala assim: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. O diabo vem e fala assim: vocês podem comer e vocês não vão morrer. Aí vem a imortalidade. A ideia, a ilusão da imortalidade da alma numa condição de pecado. Então, amigos, por que as bestas, ou a besta, né, representa os impérios todos? Porque, em última instância, eles são um poder só. E se manifesta várias vezes na história em lugares diferentes, mas com características afins. Por isso é muito lógico que o Apocalipse nos represente através da besta, né, de várias cabeças. A segunda besta é como se fosse um desdobramento da primeira besta, porque ela é chamada também de imagem da besta. E aí conectamos as bestas todas. Ok, pastor Mandelli, pode fechar então? E finalizamos aqui a nossa leitura de Apocalipse 13, né, 11 em diante.